Pessoal, vamos para a parte final, então, desse mega tapetão de sala. Muito lindo, muito fácil de fazer e bem econômico, tá? Nós já temos 2 aulas disponíveis, a aula do início, a aula da metade e agora a aula do final. Esse tapete, ele mediu 1,55 de diâmetro, tá? Eu usei agulha 3,75, fio ordem 6. Eu vou pesar ele, vou mostrar na fita métrica, vou falar todos os prós e os contras, quanto que eu usei de cada cor, tá, gente? No vlog que eu vou fazer. Aqui é apenas para finalizar esse tutorial, porque eu sei que tem meninas esperando, tá? Ele ficou bem grandão mesmo, mas você pode diminuir, só fazer menos carreiras, tá? Se você fizer até o gráfico ali, ó, ele fica com 1 metro, tá bom, gente? Então, vamos lá, não esquecendo de deixar o seu like. Se aparecer a opção hypar, hype esse vídeo. E também deixe um comentário para me falar se você gostou dessa finalização. Pessoal, vai entrar aí a versão para canhoto. E na versão para canhoto eu vou unir as 3 aulas, tá? Mas eu não posso largar as 3 aulas iguais na versão para destro, porque o YouTube entende como conteúdo repetido. Então, eu vou largar para canhoto. Então, para você que quer ver o tutorial inteirinho num vídeo só, aguardem que vai sair a versão para canhoto. Para os demais que não têm interesse, né, que pode ver aí fracionado, então já tem a parte 1, parte 2 e agora a parte final, como eu falei para vocês. Pessoal, então terminei aquela carreira de alças que eu iniciei com vocês no finalzinho da parte 2, tá? E adiantei mais uma carreira. A carreira que eu não gravei, que é essa que eu tô te mostrando aqui agora, eu vou te explicar bem certinho pra você não ficar com dúvida, fica tranquila, tá? Então, você fez a carreira de alças em cima, né, aqui, depois você fez uma de alcinhas comigo no tutorial e iniciou a segunda carreira de alças no tutorial também. Aí, você finalizou ela sozinha, né, com ponto baixíssimo. E aí, aqui, ó, finalzinho de carreira, ó, tá? Finalizou a alça com ponto baixíssimo aqui, levanta um ponto baixo e 2 correntes aqui na alça à frente e coloca mais 2 pontos altos. Sem colocar correntinha, já passa para a próxima alça e faz 3 pontos altos. Então, em cada alça, você vai colocar 3 pontos altos sem corrente de separação entre um bloquinho de pontos altos e o outro, tá, gente? Ó, aqui, ó, início e final de carreira. Eu gravei essa aqui com vocês e gravei o início dessa alça aqui com vocês, ó, tá? Depois, vocês só finalizaram a carreira sozinha e vão iniciar aqui essa carreira de pontos altos. É uma carreira inteirinha só de pontos altos. Sozinhas aí, sem gravação passo a passo. Mas olha só, tô mostrando bem de pertinho pra você ver que eu trabalhei em cada alça 3 pontos altos. Não tem segredo, ó. Em cada alça 3 pontos altos. Pra quê? Pra que ela comece a pesar. Porque essa parte, ela fica molenguinha, entendeu? Então, ela tem muita facilidade pra embabadar. Então, a gente faz essa carreira toda de ponto alto e agora vamos começar a trabalhar bloquinhos. Então, chegando aqui no último ponto alto, ó, na última alcinha, coloquei 3 pontos altos. Vou fechar com ponto baixíssimo em cima da correntinha que eu usei para a altura do ponto alto inicial com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo por cima desse ponto à frente. Por cima desse, tá? Só para mim começar a carreira aqui nesse espacinho, percebam que não tem correntinha, tá? Mas como é uma troca de alça, fica esse vãozinho aqui na parte de baixo. Então, é nesses vãozinhos que eu vou trabalhar agora. Então, vou entrar aqui com ponto baixo, uma corrente, para altura do ponto alto. Dentro aqui do mesmo espacinho, vou colocar mais um ponto alto. Certo? Faço uma corrente, venho dentro do próximo espacinho aqui, ó, e coloco 2 pontos altos. 1, 2. Gente, eu vou colocar 2 pontos altos apenas, porque na agulha 3,75, fio ordem 6, e na minha tensão de ponto, já tá querendo ensaiar, tá querendo embabadar, sobrar ponto, tá? Mas, se o seu tiver certinho no chão, pode colocar 3 pontos altos, sem correntinha de separação daí, tá? Ó. Então, pra cada, ó, em cada lateral dos 3 pontinhos, eu vou colocar 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou fazer a minha carreira todinha dessa forma, e se mesmo assim, colocando 2 pontinhos altos apenas e uma correntinha, ele tiver com sinal que vai embabadar, pode tirar a correntinha, tá?
por conta que eu já expliquei, essas partes aqui de alcinha, elas ficam muito molenga, então ele tem muita facilidade para embobadar. Então, agora a gente vai seguir até alcançar a altura, mais ou menos aí, fazendo bloquinhos, intercalando, como se fosse aquele suplá tradicional. Em uma carreira 3 pontos altos, na outra 2, na outra de leque, e assim por diante, tá, gente? Até que eu preciso ganhar tamanho nele, eu vou fazer dessa forma. Vou fazer minha carreira e já volto. Chegando aqui ao finalzinho da carreira, ó, a gente colocou a correntinha de separação, vamos fechar com ponto baixíssimo, bem em cima da correntinha que fez a altura do ponto alto sobre o ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo, correntinha para a altura do ponto alto. Vou passar com ponto baixíssimo por cima desse ponto. Vou entrar dentro do próximo espacinho e, novamente, vou colocar um ponto baixo, uma corrente para a altura do ponto alto e vou fazer mais esta carreira e mais uma só de bloquinho de 2 pontos altos. Aí, depois, eu vou esticar esse tapete no chão e você vai fazer a mesma coisa aí, tá? E vai ver se precisa continuar com 2 pontos e uma corrente ou se precisa já migrar novamente para 3 pontos altos e uma corrente em cada espaço, tá? Se perceber que ele tá querendo virar cesto, você vai colocar 3 pontos e uma corrente em cada espacinho. Se você perceber que ele ainda tá querendo embabadar, ainda tá sobrando ponto, continua por mais algumas carreiras, fazendo 2 pontinhos separados por uma correntinha, até ele ficar, você jogar no chão e ele ficar sentadinho, tá, gente? Aqui no meu, eu coloquei ele no chão agora, ele ainda tá com um aspecto que parece que vai embabadar. Então, eu ainda vou continuar essa carreira e talvez mais uma, tá? Só de bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Gente, e é assim que a gente vai levar esse tapete por toda a extensão dele até alcançar aí o tamanho que eu preciso. Só cuidando se eu intercalo aqui bloquinhos, carreiras com bloquinhos de 2 pontos altos ou bloquinhos de 3. Bloquinho de 2, bloquinho de 3. Se chegar um momento que repuxar demais, que bloquinhos de 3 pontos altos não der conta, eu vou colocar 4 pontos altos, ou então eu faço leque, igual a gente faz no suplá tradicional, tá bom? O esquema é esse. Não tem dificuldade, tá? No Flor e Corações lá do Crochetando com a Liz, a diferença é que uma carreira eu fiz na cor cru, outra no verde esmeralda. O jade, eu acho, verde jade. Cru e verde jade, fui intercalando, trocando as cores. Aqui eu vou fazer numa cor só e deixar aí pra mudar a cor no acabamento, no bico, né? Tá bom? Vou seguir aqui e já volto. Então, gente, mostrei ele no chão, mas agora eu vou mostrar pra vocês bem detalhado, pra quem ficou, nossa, como assim ela avançou tudo isso? Calma, 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 não criemos pânico. Eu avancei tudo isso porque é só repetição, tá, gente? Então, ó, a primeira carreira foi um bloquinho de 2 pontos altos separado por uma correntinha, tá? Aqui, ó, depois dessa que eu mostrei pra vocês, eu fiz essa, eu acho, e mais essa, né? Ou só essa, não sei. Mas é a mesma coisa, então eu fiz eu repeti, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras fazendo a mesma coisa. Colocando 2 pontos altos em cada espacinho, separados por uma correntinha. Aí, eu percebi que ele tava querendo dar uma emborcadinha. Aí, o que eu fiz? Eu mudei para 3 pontos altos. Então, eu fiz uma carreira com 3, 2 carreiras com 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Aí, eu percebi que tava querendo ensaiar. Aí, eu mudei para 2 pontos altos e uma corrente de novo, tá? Aí, repuxou. Aí, eu fui lá e fiz mais 2 carreiras de 3 pontos altos. Aí, repuxou, ensaiou de novo, babadou, né? Aí, eu mudei para 2 pontos altos de novo. E agora, eu tô numa sequência de 1, 2, 3, 4 carreiras, fazendo apenas 3 pontos altos, colocando uma correntinha de separação, tá? Essa carreira aqui, ó, eu mudei um pouquinho o tom da cor, só isso, tá, gente, ó? E agora, nesta carreira aqui, nós vamos trabalhar leque em cada espacinho. Então, essa carreira vai ter uma diferencinha. Eu vou desmanchar aqui esse início e vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas não se preocupem, tá, gente? Faz aí. Vocês perceberam que as fases que eu mudei, como que eu observei que eu precisava aumentar ou diminuir ponto? Colocando o tapete no chão, tá?
tem que colocar ele no chão, não pode ter preguiça. Ele tá enorme já, mas mesmo assim, a cada carreira que eu fui fazendo, eu fui colocando no chão. E aí eu sabia. Se ele tava querendo meio que ficar esticado demais, eu já sabia que eu tinha que mudar para 3 pontos altos, bloquinho de 3 pontos altos. Se ele começava a querer fazer onda, eu mudava de volta para 2 pontos altos, porque ele tava sobrando ponto, tá bom? E é isso que você tem que observar. Não adianta eu vir aqui gravar todo esse número de carreira enorme aqui, ó, da mesma coisa e tal, e você ir fazendo passo a passo e você não ir colocando no chão e não olhar. Vai chegar lá no final, pode ser que seu tapete esteja embabadado ou esteja repuxado, porque a nossa tensão de pontos não é igual, nossa tensão de ponto é diferente, tá bom, gente? E a minha agulha é 3,75. Então, chegando aqui, ó, eu vou puxar esse fio que eu deixei na espera, que eu não cortei dessa carreira aqui, tá, gente, ó. Então, eu vou dar uma leve laceada até que alcance aqui a altura desse buraquinho. E aqui eu faço um ponto baixo e uma corrente para a altura do ponto alto, e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha, venho no mesmo lugar e coloco 2 pontos altos. Então, vai ser leque de 2 pontos altos para cada espacinho. Ó, ao passar de um leque para o outro, eu não vou pôr correntinha, ó. Já entro dentro do buraquinho, já faço ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente de separação e no mesmo buraquinho mais 2 pontos altos, porque é um leque, né? Ó, vai ficando assim, ó, tá? Aí, eu laço o fio, venho de novo no próximo buraquinho, não tô colocando correntinha ao passar de um leque para o outro, e vou fazendo assim até o final da carreira, tá, gente? Sem mistério nenhum, ó. É impossível que você tenha feito o gráfico da flor e os corações, que é um pouquinho mais complicado do que essa fase dos bloquinhos, e você tenha chegado na fase dos bloquinhos e encontrado dificuldade. Você já é bem espertinha para ter chegado até aqui, tá? Então, vai olhando aí o vídeo que eu coloquei, olhe bem a cena anterior, aí onde eu falo o número de carreiras que eu fiz, que você vai conseguir fazer o seu também. Talvez você tenha que mudar também, né? Alterar o número de carreiras, fazer menos carreiras de bloquinhos ou mais para alcançar o mesmo tamanho que o meu. Justamente por conta da tensão de pontos que a gente tem, que é diferente, é individual, é característico de cada uma de nós, tá bom? Exclusivo. Então, vai observando seu tapete, amor, e não fica com preguiça, coloca no chão a cada carreira concluída. Então, vou fazer aqui toda a minha carreirinha dessa forma, você faça a sua e já voltamos. Então, eu tô chegando aqui, ó, no último pontinho do último leque, né? Onde eu vou encontrar o leque inicial. Então, agora eu fecho com ponto baixíssimo aqui em cima. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo pelo próximo ponto, por cima da correntinha, só para que a próxima carreira passe aqui por cima e fique mais firme, tá? Esse arremate. Aqui. Vou fazer umas 4 ou 5 correntinhas, só porque eu vou tentar trabalhar a carreira toda sem precisar cortar o fio. Mas você corta, tá? Agora, eu vou novamente voltar a trabalhar com a cor predominante aqui, tá? Vou amarrar ela aqui. Como ele tá muito grande, eu não consegui manter os 2 cones aqui pra trabalhar, tá, gente? Então, eu precisei cortar. E agora, eu vou trabalhar dentro dos leques, ó. Então, eu vou puxar aqui o fio, ó. Esse fio menor, primeiro, eu faço uma correntinha com ele, ajusto, solto ele, pego o maior e faço mais 2 pra altura do ponto alto. No mesmo lugar, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar com 3 pontos altos aqui dentro do leque. A correntinha que simboliza 1 e mais 2. Vou fazer uma correntinha. Vou vir dentro do próximo leque e vou repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Se com uma correntinha aqui de separação ficar repuxando muito, você pode colocar 2 correntinhas também, não tem problema, tá? Eu vou colocar apenas uma, porque como eu tô usando a agulha 3,75, o meu ponto ele fica um pouquinho mais folgadinho. Então, dentro de cada leque agora nesta carreira, a gente vai colocar 3 pontos altos, separados por uma correntinha, ó. Dentro de cada lequinho, 3 pontos altos. Então, eu vou fazer assim até o final da carreira. Certo? Ó, vai ficando assim. Vou fazer a minha aqui. Como eu falei pra você, vai observando, faz um pedacinho, olha pra ver se com uma correntinha tá ficando repuxado. Se tiver ficando repuxado, coloque 2 correntinhas aqui. Mas não coloque muita, porque na próxima carreira a gente vai trabalhar bastante pontos, então ele vai ceder novamente, tá bom?
Ó, uma corrente. Vou fazendo aqui e já volto. Ao chegar no finalzinho da carreira, você vai colocar uma correntinha de separação, vai pegar aqui na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Fechado com ponto baixíssimo, vamos caminhar aqui por cima, com ponto baixíssimo, por cima desses pontinhos, por cima da correntinha, até chegar nesse outro pontinho, só para facilitar aqui o arremate. Faço mais algumas correntinhas para tentar manter o fio aqui. E agora, eu vou recuperar esse aqui que ficou na espera, ó. Então, vou desmanchar esse monte de correntinha que eu fiz com medo de desmanchar. Vou lacear aqui, ó, até que ele alcance a altura da carreira. Alcançou, faço um ponto baixo e uma corrente. E aqui nesse mesmo espacinho, eu vou colocar mais 1, 2, 7 pontos altos. Faço uma corrente, venho nesse espaço e coloco um ponto baixo. Perdão. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, venho dentro do próximo espacinho e vou colocar mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, 7 pontos altos. Então, vai ser assim que a gente vai trabalhar a carreira toda. Num espaço, a gente trabalha 7 pontos altos, no outro espaço, um ponto alto separado aqui, uma correntinha antes, um ponto alto, uma correntinha depois, certo? Lembrando que os bloquinhos aqui, ó, que antecedem essa carreira, são números pares, tá? Eu tenho 168 bloquinhos. Para esse bico dar certo, você só precisa cuidar isso, tá? Precisa ser número final de bloquinhos aqui que seja par. Tá bom? Eu contei os bloquinhos e não os espacinhos, os bloquinhos. Vou fazer minha carreira e já volto. Chegando aqui ao final, ó, como os bloquinhos são números pares, como eu te falei, dá certinho, ó. Fica um ponto alto entre os dois leques. Uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui em cima dessa correntinha que deu altura ao primeiro ponto alto. E agora, aqui mesmo, eu já levanto 2, 3 correntinhas para a altura do meu ponto alto. Já inicia a carreira com um ponto alto aqui, tá? E agora, eu vou colocar no ponto à frente um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, vocês percebam que eu estou colocando um pontinho para cada ponto. Então, eu torno ficar com 7 pontos altos. Se o seu estiver repuxando, aqui no quarto ponto alto, você pode colocar um aumento, tá? Coloca 3 pontos altos, no quarto coloca 2 pontinhos, depois mais 3 para cada lado. O meu, eu não vou, porque o meu tá ficando do jeitinho que eu quero, tá? Agora, eu venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto baixo. Ao passar de um leque para o outro, para a minha tensão de ponto também não precisa colocar correntinhas. Mas, se na sua tensão estiver repuxando muito, você pode largar uma correntinha aqui e uma correntinha aqui antes do ponto baixo, antes e depois do ponto baixo, tá? Se não, segue tranquilamente colocando ponto para ponto, bem do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó, em todos os lequinhos. Eu acho que eu tô com a câmera muito perto, peraí. Em todos os pontinhos, ponto para ponto, em todos os lequinhos, você vai fazer do mesmo jeitinho que eu fiz esses dois aqui. Ficando com 7 pontos altos também, ó, tá? Aí, ao passar de um leque pro outro, se tiver repuxando demais na sua tensão do ponto, você vai largar uma correntinha aqui, vai fazer o ponto baixo, vai largar outra correntinha e vai iniciar o próximo leque. Não é o meu caso. Então, ao terminar esse 7º ponto alto, vem em cima desse ponto alto sozinho, coloco um ponto baixo e já passo para o próximo leque, começando tudo de novo. Essa é a penúltima carreira do nosso trabalho, tá, gente? Eu vou fazer aqui, depois a gente volta para fazer a última. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, fiz o ponto baixo em cima do ponto alto, vou fechar com ponto baixíssimo bem em cima aqui da correntinha que deu a altura do ponto alto, ó. Então, eu pego e trago esse fio por dentro da correntinha e passo por dentro da laçada que tá na agulha. Faço mais uma laçadinha
pra travar e já posso cortar meu fio. Fica assim, ó. Então, agora a gente vai fazer a última carreirinha, tá? Do nosso tapetão gigante. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Essa é a mesma cor, vamos pegar outra cor. A cor inicial. A cor inicial aqui. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um nozinho no meu fio. Eu vou pegar aqui no segundo pontinho. Vou fazer ponto baixo. Então, esse primeiro ponto eu vou fazer no final da carreira, tá? Só pra fazer bem certinho aqui com vocês, ó. Então, eu tenho na verdade, são 3 pontos do leque já. 1, 2, 3, e aqui o quarto. Certo? Aí, aqui no quarto, é 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo pontinho. Aí, no próximo, eu faço ponto baixo, no próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. Então, eu fico com 3 pontos baixos do lado de cá, 3 pontos baixos do lado de cá, e aqui nesse pontinho do meio, eu coloco 3 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, eu laço meu fio 2 vezes na agulha, tá? Vou virar aqui, ó, nesse pontinho aqui do bloquinho, ó, e vou fazer um ponto alto duplo. Então, tiro 2 laçadas, 2 e 2, ficando desse jeitinho. Laço meu fio novamente 2 vezes, e agora eu tenho esse bloquinho, esse espaço e esse bloquinho. E nesse ponto aqui desse bloquinho, eu vou fazer a mesma coisa, puxo o fio, tiro as laçadas de 2 em 2, ó. Tiro 2, 2 e 2. Ficando, então, com esses 2 pontos altos duplos assim. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, eu faço 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. 1, 2, 3. Agora, eu venho no próximo ponto e coloco um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Certo? Então, a gente fica com 9 pontos baixos, distribuído dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 pontos em um único ponto apenas aqui, bem no centro. Agora, eu laço meu fio 2 vezes na agulha, vou vir aqui embaixo, ó, nesse pontinho, e vou fazer ponto alto duplo, ó. Tiro 2, 2 e 2. Laço meu fio novamente, 2 vezes. Venho aqui no outro bloquinho e faço novamente a mesma coisa. Tiro 2, 2 e 2. E volto a trabalhar os pontos baixos em cima dos leques. Então, vai ser dessa forma que eu vou trabalhar a última carreira do nosso tapetão. Vou fazer a minha carreira aqui, ó. Você faça a sua e já voltamos. Então, chegando aqui no penúltimo leque, no último, na verdade, né? Você faz os pontinhos em relevo assim, certinho. E aqui é o início, né? A gente começou com um pontinho à frente, ó. E tem esse relevinho pra fazer. Então, vamos lá, fazer o ponto alto em relevo, aqui, ponto alto duplo, né? Em relevo. E agora, eu pego esse pontinho baixo aqui que ficou faltando e coloco, que é bem no ponto que é representado por correntinhas aqui, ó. Faço. E agora, eu corto o meu fio, tá? Cortou o fio, traz o fio pra frente, ó. E aí, eu vou passar aqui a agulha de trás pra frente, nesse primeiro ponto baixo da carreira. Vou levar esse fiozinho que eu acabei de cortar lá pra trás. E agora, esse pontinho baixo que eu acabei de fazer aqui, ó, que ele ficou em cima das correntinhas, aqui, tá vendo? Eu vou pegar bem no meio dele aqui, ó, em uma alcinha, ó, lá de trás, no meio, e vou pegar o fio e vou levar por dentro dele, ó. Aí, ele fica bem finalizado. Agora, eu desfio meu fiozinho aqui atrás, faço os nozinhos, né? E, apesar que tem 2 pontas, ó, tem a ponta do início e a ponta do final, acho que eu vou amarrar os 2. E aí, depois eu escondo o excesso e corto.
sem apertar muito aqui pra não repuxar o acabamento. Isso mesmo, ó. Eu vou passar uma colinha primeiro, aqui, depois eu escondo um pouquinho as pontinhas assim, ó, e corto o excesso. Em todos os seus arremates, você vai fazer dessa forma, tá? Vou abrir ele aqui, mais uma vez, vocês já viram ele no início do vídeo, né?